Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa em preparação para a segunda fase do concurso literário. Eu sou a professora Maria Antônia Maia e hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre a crônica. Em nossa aula de hoje teremos um grande objetivo, que é compreender sobre o discurso em uma crônica. Como você já estudou nas nossas aulas anteriores, já sabe muito bem que a crônica pertence à tipologia narrativa. Por ser um texto narrativo, nós temos algumas características típicas da narração. Por exemplo, numa crônica nós precisamos ter narrador, personagem. A história precisa acontecer num tempo, num espaço. A própria história é chamada de um enredo. Nós temos um conflito, nós temos o clímax e nós temos o desfecho da história. Tudo isso é caracterizado pela tipologia narrativa. E a crônica, que nós estamos estudando nessa segunda fase do concurso literário, é um tipo de texto narrativo, ok? Então, esses elementos têm que estar lá na sua crônica, tá bom? Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no nosso conhecimento sobre a crônica e nós vamos aprender sobre os tipos de discurso de uma crônica. Tipos de discurso? Isso! Quando eu falar em tipo de discurso, eu estou falando em discurso direto, discurso indireto ou discurso indireto livre. E é sobre isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Antes de adentrarmos, a essa questão dos discursos dentro da crônica, nós precisamos lembrar que quando nós escrevemos um texto, nós temos várias formas de escrevê-lo, não é verdade? Nós podemos escrever em prosa, que é aquele texto em parágrafos. Nós podemos escrever em versos, que é aquele texto em que a margem ela é centralizada na folha, e segue todo um esquema de versos e estrofes. Então, esse é o texto escrito em versos. Nós vamos ver que, conforme o discurso, é possível escrever, o seu texto de uma forma bem diferenciada também. Então, vamos lá aprender um pouquinho sobre os discursos. O primeiro que nós temos, então, é o discurso direto. Você sabe o que é um discurso direto? Bem, o discurso direto é apresentado quando a fala do personagem é representada tal qual esse personagem falou. Então, é uma reprodução literal da fala do personagem. Quando a gente tem um discurso direto no texto, a gente percebe até que é como se o personagem estivesse ali falando com a gente. Então, por isso que usamos o discurso direto. O discurso direto acontece quando nós temos a representação fiel da fala e dos pensamentos dos personagens. Então, essa reprodução fiel, ela é trazida para dentro do texto e ela é reproduzida tal qual esse personagem falou ou pensou. Você sabe me dizer quais são as características desse discurso? Então, vamos lá. Geralmente, nós usamos os verbos chamados verbos dicende. O que é isso, professora? São aqueles verbos que se referem à ideia de dizer, falar, Então, é muito comum a gente usar esses verbos dicende, que é falar, dizer, Então, José disse, 2 pontos. Então, eu uso esse verbo dicende. É muito comum no discurso direto, tá bom? A segunda característica, os sinais de pontuação, gente? Então, nós usamos os 2 pontos, os travessões, para reproduzir essa fala e o pensamento do personagem. Então, quando nós escolhermos escrever um texto na forma do discurso direto, então nós já temos que saber que os verbos dicende aparecerão, além da pontuação. 2 pontos, travessões e uma pontuação bem adequada também para a fala, tá bom? Então, essas são as características do discurso direto. Vamos para um exemplo? A professora disse para os alunos: você já está preparado para escrever o seu texto para a segunda fase do concurso literário? Percebeu, então, no exemplo? Nós temos, então, o verbo dicende, a professora disse, E acompanhado com a pontuação, 2 pontos e em seguida a reprodução da fala da professora, iniciada então pelo travessão. Então você pode, na sua crônica, escrever em forma de discurso direto. Você estará
dentro da proposta, tá bom? Vamos agora, então, para o discurso indireto. O que é o discurso indireto? Você sabe me explicar? No discurso indireto, o narrador interfere na fala do personagem. Como assim? Ele vai reproduzir o que o outro disse sem necessariamente ser com as palavras do personagem. Então, por exemplo, se eu perguntar assim, o que sua mãe falou hoje de manhã para você na hora do café da manhã? E aí você pode lembrar o que ela te disse pela manhã. Quando você reproduzir isso para mim, você estará falando o que sua mãe disse. No caso do discurso indireto, então nós temos o narrador, ele vai interferir na fala do personagem. Então a gente não vai ter o personagem falando de forma direta, não, tá? É alguém que disse para alguém. E você sabe também as características do discurso indireto? Vamos lá. O discurso é narrado em terceira pessoa. São usados verbos de elocução, por exemplo, falar, responder, perguntar, né? Então, vamos aos exemplos para ficar um pouco mais claro para a gente. O estudante disse que estava preparado para escrever o texto para o concurso literário. Percebeu bem nesse exemplo? A gente reproduziu a fala de outra pessoa e é por isso que é um discurso indireto. Vamos agora para a terceira forma, que é o discurso indireto livre. No discurso indireto livre, nós vamos perceber uma fusão, quer dizer, uma mistura entre fala de personagens e a fala do narrador. Ora é o personagem que fala, ora é o narrador que fala, e isso se funde, se mistura. E muitas vezes, por conta dessa mistura dentro do texto, a gente acaba não percebendo realmente quem está falando. Vamos então ao exemplo. Um dia, acabou encontrando-se com ela numa rua. Seus olhares cúmplices se cruzam. Chegou a hora de espantar incertezas. Não, mas não quero precipitar-me. Observe aqui que nesse trecho, nesse exemplo, nós temos uma mistura, né? Uma fusão entre fala de personagem e a fala do narrador. Na primeira parte, nós temos a fala do narrador descrevendo uma situação. E logo na segunda parte, nós temos a fala do personagem. Mas perceba, nós não utilizamos nenhum verbo dissende e nós não utilizamos nenhum outro verbo referente ao discurso indireto. Bem, eu espero muito que você tenha entendido sobre os discursos de um texto. A sua crônica, você pode escolher ou escrever com um discurso direto, ou escrever com um discurso indireto, ou escrever com um discurso indireto livre, ou fazer toda essa mistura aí dentro do seu texto. Você tem toda a sua escolha. Professora, é possível escrever um texto só no discurso direto? É sim. E aí você vai observar na tarefa da semana um texto todo escrito em discurso direto, tá bom? Então, a escolha é sua daqui para frente de como que você vai produzir a sua crônica. Lembre-se, nós precisaremos de ter as características de um texto narrativo e nós precisaremos também escolher o tipo de discurso para o nosso texto, tá bom? Se você quiser aprender um pouquinho mais, retome esse vídeo e assista quantas vezes você quiser. Já vá se preparando, porque nós em breve entraremos num processo mais gostoso do nosso concurso literário, que é o processo de produção de texto. E é com ele que você vai poder participar do concurso literário fase 2. Gente, ficamos por aqui. Eu espero que você aproveite muito essa semana com todas as tarefas. Encontro você na próxima aula. Tchau, tchau!